está usando também. Então, nós temos aqui hoje uma mensagem que nós vamos falar em algumas atitudes que nos levam a receber os milagres de Jesus. Algumas atitudes que precisamos tomar para recebermos os milagres do Senhor. Então, nós precisamos entender que a gente precisa de algumas atitudes. Grande parte dos milagres que Jesus realizou, com poucas exceções, as pessoas precisaram tomar atitudes para receberem o milagre. Uma das exceções que a gente conhece é a viúva de Naim. Ela não tomou atitude nenhuma para receber o milagre. Ela foi alcançada pela graça do Senhor. Mas as pessoas iam até onde Jesus estava. Eram levadas até onde Jesus estava. Então precisava haver uma atitude, ou da pessoa, ou de alguém, para que ela recebesse o milagre. A viúva de Naim é a exceção. Ela está indo sepultar o filho. Jesus olha, se move de íntima compaixão por aquela mulher e ressuscita o filho dela. Ela não pediu nada, ela não procurou nada, simplesmente ela foi alcançada pelo milagre. Mas, em via de regra, você tem que tomar uma atitude para receber um milagre. A atitude é essa que nós vamos ver nessa passagem, nessa história. Então, eu queria que você fechasse seus olhos e orasse ao Senhor. Que você que precisa de um milagre, você possa entender o que essa mensagem vai falar ao seu coração, o que o Espírito Santo de Deus quer falar com você nesta noite. Querido e amado Deus, nós estamos aqui na dispensação da Tua graça, do Teu poder, e nessa noite viemos aqui para escutar a Tua voz. Então, usa-nos, Senhor Deus, como instrumento nas Tuas mãos, como um canal, Senhor Deus, para abençoar o Teu povo. E certamente, guia-nos a toda a verdade, Espírito Santo de Deus, porque só assim entenderemos o Senhor quer falar conosco nesta noite. Nós te agradecemos pelo Teu bem, pelo Teu favor, em nome de Jesus. Amém e amém. Queria que você abrisse sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. Lá no versículo 45, versículo 45, vou ler rapidamente aqui, e aí vou te ambientar aqui nesse texto. Então, Evangelho de João, capítulo 4, do versículo 45 em diante, diz assim: Assim, quando chegou a Galiléia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que Jesus tinha feito em Jerusalém por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido. Jesus foi outra vez a Caná da Galiléia, onde tinha transformado água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Ouvindo dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galiléia, foi até ele e pediu-lhe que fosse curar o seu filho, porque estava morrendo. Então Jesus lhe disse: se vocês não virem os sinais e prodígio, de modo nenhum crerão. O oficial pediu mais uma vez: Senhor, venha, antes que meu filho morra. Jesus respondeu: vá, o seu filho vai viver. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Quando já estava a caminho, seus servos vieram ao encontro dele, anunciando-lhe que seu filho estava vivo. Então perguntou a que horas o seu filho havia se sentido melhor. E informaram: ontem, a 13h, a febre o deixou. Com isso, o pai reconheceu que aquela hora era precisamente a hora em que Jesus tinha dito a ele: o seu filho vai viver. Ele e toda a sua casa creram. Então nós temos aqui um relato de um pai que vai buscar socorro no Senhor. Ele toma uma atitude não em causa própria, mas em prol do seu filho. E aí nós podemos ver que essa mensagem ela é muito similar à mensagem do centurião de Cafarnaum. A notícia é a mesma, o fato é o mesmo, a cidade desse homem é a mesma do Cafarnaum. Ele mora em Cafarnaum, embora esteja em Caná da Galiléia, o texto diz que ele é de Cafarnaum. Mas sendo que aqui tem algumas particularidades. O centurião ele está pedindo cura pelo servo. O oficial do rei aqui está pedindo cura pelo filho. Muito similares, mas são pessoas distintas. E aí, nós temos aqui alguns dados, eu estava pesquisando,
E aí, quando Jesus realiza ali em Caná da Galileia o primeiro milagre dele, que é transformar a água em vinho, as pessoas começam a conhecer Jesus. E aí, quando Jesus volta à cidade ali novamente, as pessoas já estão com uma grande expectativa. Porque Jesus, ele tinha sido expulso basicamente de Nazaré. Essa passagem aqui, se você for um pouco antes, aqui no capítulo 4, ele estava em Nazaré, e em Nazaré as pessoas não queriam que ele ficasse lá, e aí ele sai de Nazaré para ir para Caná da Galileia. E chega lá, ele é muito recebido. E Jesus diz lá em Nazaré que nenhum profeta era bem recebido na sua própria casa, na sua própria região, na sua própria cidade. E aí o texto deixa isso bem claro. As pessoas que estavam em Caná da Galileia viram os milagres que Jesus já tinha feito lá em Jerusalém, como os seus contemporâneos, os seus conterrâneos também tinham visto. Mas a incredulidade deles era tão grande que Jesus decidiu sair de perto, que atrapalhava o ministério dele. Mas então essas pessoas aqui viram a mesma coisa, mas a relação deles era diferente, porque eles estavam crendo em Jesus. E aí este homem, esse oficial do rei, em algumas versões aí vai dizer que ele era um regalo, que é, na verdade, uma pessoa que tem autoridade numa cidade pequena, que era no caso de Caná da Galileia. Era uma cidade pequena, então tinha um líder ali que ele tomava conta da cidade, ele era responsável, ele tinha uma função de administrativa ali naquela região. E aí Jesus começa ali a pregar ali, a ensinar. E aí esse homem chega até Jesus e pede um favor. E aí ele toma algumas atitudes que nós precisamos tomar. E aí eu coloquei aqui que de Caná da Galileia até Cafarnaum eram cerca de 40 quilômetros. Então esse homem sabe que Jesus está na Galileia, sai de Cafarnaum para ir até Jesus. Ele anda 40 quilômetros. Não é pouco, gente. Aí eu estava colocando aqui, mais ou menos, 40 quilômetros daqui, lá no Monumento dos Pracinhas. Ali na Cinelândia, mais ou menos, né, Diácono? Para você ter uma ideia. Aí o sujeito sai daqui para andar até lá, porque precisa de um favor de Jesus. Essa é uma atitude que ele toma. Ele sai da zona de conforto, ele sai do lugar. Certamente tinham vários servos que poderiam fazer isso para ele, não tinha? Era um cara importante na cidade. Ele poderia mandar alguém. Vai lá e chama Jesus para mim. Mas ele tomou atitude. Por quê? É o filho que está doente. É alguém próximo, é alguém importante. Então ele não manda ninguém, ele vai até lá. Então muitas das vezes a gente está querendo que os outros orem por nós. A gente está querendo que os outros peçam por nós. Mas você não tem boca. Você pode tomar a atitude de orar ao Senhor. Você pode ter a atitude de buscar ao Senhor. E às vezes a gente está transferindo essa responsabilidade. Este pai não faz isso. Ele mesmo toma a atitude de interceder pela vida do seu filho. Então ele não fica esperando que terceiros façam isso. Então nós vemos que esse homem ele toma atitudes preciosas. Então a primeira atitude que a gente precisa entender que este homem tomou, ele foi humilde. Ele tem humildade para chegar e fazer. Ele toma uma atitude de humildade, por quê? Porque ele era um camarada importante naquela região. Ele poderia ter mandado alguém, mas ele mesmo vai fazer o pedido. Então, a primeira atitude que nós precisamos ter é a humildade no nosso coração. Nós não merecemos nada do Senhor, mas a graça do Senhor que nos alcança. O favor do Senhor que nos alcança. Então, quando nós temos humildade, nós sabemos quem nós somos e quem Deus é, não se coloca Deus na parede, gente. Isso é uma ilusão de alguns. Eu vou exigir que o Senhor faça o que é o que eu vou mandar. Ele não sabe quem ele é, nem quem Deus é. Deus é Senhor, ele não é empregado. O Senhor não é colocado contra a parede por ninguém. Então, esse homem aqui, ele vai até o Senhor. Ele é humilde. Ele sabe que precisa de um favor. Ele precisa de um milagre. Então, ele usa de humildade. Então, a primeira atitude que este homem usa, que diz lá no 47, ouvindo dizer
que era Jesus, que tinha vindo da Judéia para a Galiléia, foi e lhe pediu que fosse curar o seu filho que estava morrendo. Então, a primeira atitude, precisamos ter humildade. A segunda atitude deste homem, que ele tomou para receber um milagre, ele foi procurar a pessoa certa. 40 quilômetros andando. Não diz se foi de cavalo, se foi a pé, seja lá qual for o transporte, se foi de carruagem. Não se diz aqui, o autor também não está interessado nisso. Mas este homem foi 40 quilômetros atrás de Jesus para receber um milagre pelo seu filho. Se empenhou nisso. A segunda atitude que nós precisamos tomar se nós queremos receber um milagre de Jesus, procurá-lo. Procurar a pessoa certa, é procurar Jesus. Não é procurar intermediários, é procurar o Senhor do favor, o Senhor do milagre. Então esse homem toma essa segunda atitude que eu e você precisamos tomar, procurar por Jesus, procurar pelo seu favor, procurar pela sua presença. Então essa atitude que nós precisamos tomar, que diz lá, o próprio versículo 47, que ele foi 40 quilômetros para procurar Jesus. Eu e você precisamos tomar essa atitude, sair da nossa zona de conforto, sair do lugar de acomodação que muitas vezes estamos, e aí ir buscar a presença do Senhor, vir na casa do Senhor, vir no culto de oração. Você está precisando de um favor, está precisando de um milagre? Venha orar. Sempre tem gente orando nesta igreja. Como eu falei, todo dia de manhã tem um grupo orando aqui. Sempre tem alguém orando nessa igreja. Essa igreja é uma igreja de oração. Nós temos 5 dias aqui na igreja, dos 7 da semana, tem 5 dias pessoas orando aqui de manhã. 6 dias, porque no domingo de manhã nós estamos aqui no culto orando. E ainda para completar, temos culto de oração segunda noite. Para completar, tem culto da juventude aqui que o povo ora também no sábado. Então, todo dia tem oração nessa igreja, gente. Então, não tem como você ficar fora. Não tem desculpa. Todo dia você pode vir a um lugar certo para receber uma oração, para orar junto com as pessoas. Não só receber oração, mas para orar junto com as pessoas. Unir na fé num só propósito de receber o seu milagre. Porque nós somos uma igreja que acredita e crê no poder da oração. Então nós vemos que esse homem está tomando a atitude certa que eu e você precisamos tomar. A terceira atitude que este homem toma é crer sem ver. Ele creu sem ver. Isso é fundamental. Olha só no versículo 48. Ele foi até Jesus, foi até a pessoa certa. E aí Jesus diz assim: se vocês não virem sinais e prodígios, de modo nenhum crerão. Você não viu nada. Você não estava em Jerusalém quando eu fiz milagres. Você não estava aqui em Caná da Galileia quando eu fiz milagres. Então como é que você está crendo? O que o homem fala para Jesus? O texto diz aí, no versículo 49, o oficial pediu mais uma vez: Senhor, venha antes que meu filho morra. Senhor, eu não preciso ver nada, eu creio. Eu simplesmente creio. Eu não preciso ver para crer. Aí, olha só, um camarada que não tinha estado com Jesus antes. Aí Tomé, depois de 3 anos e meio com Jesus, os apóstolos dizem: Jesus ressuscitou. Aí o que Tomé diz? Se eu não ver, eu não acredito. 3 anos e meio andando com Jesus, vendo todos os milagres que Jesus realizou. Mesmo assim, continuava incrédulo. Olha a diferença. Olha o contraponto. Então nós não podemos ser como Tomé, nós temos que ser como esse personagem aqui. Não precisamos ver para quê, eu simplesmente sei. Eu não sei como o Senhor vai fazer, mas eu sei que Ele vai fazer. Você não precisa me dar um sinal para me acreditar, eu simplesmente sei que Ele vai fazer, porque Ele é o Deus que faz onde não está acontecendo nada. Então esse homem, ele crê. E aí quando ele fala para Jesus: Jesus, não quero ver nada não, eu creio que o Senhor vai fazer. E aí vem a quarta atitude, que é a atitude mais acertada. A quarta atitude para nós fecharmos. Aqui eu coloquei lá que João, ele fala assim, quando Jesus fala com Tomé, que é João 20, versículo 29,
parte B, Jesus fala assim, pô, Tomé, você está acreditando agora porque você viu os furos na minha mão, né, no meu lado aqui? Você está acreditando nisso? Não. Bem-aventurados serão aqueles que não viram e creram. Você é bem-aventurado? Eu sou. Eu não vi a mão do Senhor furada, eu não vi o lado do Senhor furado, eu não vi os pés dele furados, mas eu creio. Então, eu sou bem-aventurado, eu sou feliz porque não vi, mas creio. Você também é feliz, querido? Então, dê um forte aplauso ao Senhor nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor, porque nós somos bem-aventurados, porque não vimos o Senhor, mas cremos que Ele está atuando em nosso meio. Então, é isso que precisamos ver, é isso que precisamos entender. E a quarta atitude que este homem teve para receber o milagre é obedecer sem questionar. Jesus disse para este homem assim, Jesus respondeu, vá, seu filho vai viver. Versículo 50, o homem creu na palavra de Jesus e partiu. Mas, Senhor, o Senhor tem certeza que ele vai ficar bom? Porque o Senhor está aqui, meu filho está a 40 quilômetros. Não, o homem não falou nada disso. Ele simplesmente ouviu a palavra que Jesus liberou e partiu. Voltou para casa. Crendo, acreditando que a palavra de Jesus é o suficiente, a palavra liberada é o suficiente. Ele não precisava ver, mas ele só precisava crer nesta palavra. E aí ele creu e recebeu o milagre. Ele creu e o filho dele foi curado. O que você precisa é crer para que a pessoa na sua casa seja curada. O que você precisa é crer para que a pessoa na sua casa receba a salvação. O que você precisa fazer é quando você vir aqui e nós estivermos orando, é você crer no poder da oração. Porque quando nós oramos com fé, e o apóstolo Tiago diz que a oração da fé, ela cura o enfermo. Mas pastor, meu caso é muito grave, os médicos falaram. Eu respeito os médicos, eu respeito a ciência, eu respeito a medicina, mas nós cremos na palavra do Deus do impossível. O que a medicina não pode fazer, a palavra que o Senhor libera na nossa boca pode. O poder do Espírito Santo que está em nós, e através de nós, na nossa unidade, num só pensamento, Deus faz um milagre. Não é porque nós queremos, não, é porque Ele quer fazer um milagre em nosso meio. Porque Ele liberou uma palavra para nós, Ele nos deu autoridade. Ele disse, se nós pregássemos o Evangelho, os sinais seguiriam os que crerem. Você crê? Então os sinais vão te seguir, os milagres vão te seguir, porque você crê. Esta palavra já foi liberada para nós. Quem liberou essa palavra foi o próprio Jesus. Os sinais vão nos seguir. Então nós precisamos crer nesta noite, que a palavra do Senhor foi liberada sobre nós. E nós temos acesso a este poder que foi liberado pelo Espírito Santo de Deus em cada um de nós. Nós somos testemunhas do que Jesus fez, mesmo não tendo visto, mas nós cremos pelo poder da palavra, que está em nós e tem sido atuada em nós através do Espírito Santo de Deus. Então, nesta noite, quando você estiver recebendo a oração da fé, feito pelos pastores, pelos diáconos, pelas diaconisas, não importa quem esteja orando sobre a sua vida, simplesmente creia que o poder do Senhor está sobre nós, porque a palavra foi liberada e nós cremos, e através da oração da fé, você vai receber o seu milagre. Eu não sei do que você precisa, de que área você precisa, se você precisa de uma cura física, de uma cura emocional, de um processo que está na justiça, de um problema com o filho, de um problema com filha, de problema com o pai. Eu não sei qual é o seu problema, qual é a sua dificuldade, mas o poder do Senhor que atua através de nós, Ele é capaz de realizar o milagre que você precisa, porque o nome de Jesus é poderoso para fazer infinitamente mais. Aplauda Ele, porque só Ele é digno. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nesta noite, querido, nós vamos orar. E através de nós ungirmos com óleo e a oração da fé, ela vai fazer um milagre na sua vida. Queria chamar aqui o pastor Renê, os diáconos da igreja que são responsáveis nesta noite pela unção com óleo, nós estaremos orando. E aí os diáconos e obreiros estarão organizando as filas. E nós estaremos orando nesta noite pela sua causa, pela sua dificuldade,
para que Deus faça o milagre que você precisa nesta noite. Este homem que nós lemos aqui, este oficial do rei, ele não é melhor do que você. Ele não é superior a você. Basta você ter a mesma fé que levou este homem a andar 40 quilômetros e receber o seu milagre. Basta você utilizar a mesma fé que ele utilizou, crendo na palavra liberada de Jesus. Se você crer, você verá a glória de Deus. Amém? Tenta suas mãos para cá, para que nós possamos estar orando pelo óleo, para que Deus venha nos abençoar em nome de Jesus. Senhor, é com alegria e gratidão no coração que nós estamos pondo as mãos no óleo que aqui está, que estará sendo colocado na testa dos teus servos. Que o poder de Deus venha atuar de uma maneira profunda e que a glória do Senhor venha se manifestar sobre essas vidas, curando, renovando, restaurando, em nome de Jesus. Senhor, por favor, faz o milagre acontecer e vem agora, Senhor Deus, fazer grandes coisas em nossas vidas. Senhor, muito obrigado. Eu creio em milagre, nós cremos em Ti. Em nome de Jesus, amém.